Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. No programa de hoje vamos falar sobre o plano diretor de Porto Alegre, mas esse assunto ele impacta a vida de todas as pessoas. É importante também a gente saber da nossa cidade, como funciona, e especialmente hoje vamos falar sobre Porto Alegre, que tem uma mudança, está para ser aprovado agora o novo plano diretor, e isso vai trazer mudanças. Algumas de uma forma mais rápida, imediata, e outras vão levar anos. Então a importância do plano diretor, porque ela tem impactos por muito tempo, que geralmente são revisados a cada um período de 10 anos, se não me falha a memória. Então, a gente está aqui com uma convidada especial, mas já vou falar o nome dela, nos aguardem aqui. Você que nos assiste sabe que o nosso papo é sobre empreendedorismo, gestão, finanças, economia, um programa feito para você, que faz o Brasil acontecer. Você pode nos acompanhar no canal 524 da NET Claro e também nas redes sociais do Papo Certo. Estamos no ar, vem com a gente! No programa de hoje, então, vamos falar sobre o plano diretor de Porto Alegre. Temos uma convidada especial. Ela é vereadora pelo terceiro mandato, é presidente do PSD aqui de Porto Alegre. Olha, tem um currículo enorme aqui e muita gente já conhece ela. Seja muito bem-vinda, Cláudia Araújo. Muito obrigada, João. Muito bom estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho mais sobre o plano diretor, que, como tu bem disseste, é extremamente importante para as mudanças necessárias da nossa cidade. Então, a gente precisa falar sobre isso. Ele já foi aprovado, agora ele está para ser sancionado pelo prefeito, né? Agora a previsão é no dia 9, ele ser sancionado pelo prefeito Sebastião Melo. E como tu bem disseste, tem coisas mais rápidas, coisas mais demoradas, mas que vão acontecer. Os reflexos são grandes, né? São grandes. E o impacto disso é muito bom para a cidade. Bom, Cláudia, tu podia falar um pouquinho para nossa audiência, assim, o que que é o plano diretor e o que é os impactos que ele pode trazer de uma maneira geral? Na verdade, o plano diretor é o projeto mais importante da Câmara de Vereadores que ela vota e o mais importante da cidade, né? Ele impacta diretamente a vida das pessoas, porque ele muda, faz as mudanças necessárias dentro da linha do transporte, dentro da habitação, dentro das mudanças climáticas, todos esses assuntos que são o dia a dia, de uma cidade. O plano diretor ele faz as diretrizes necessárias para que a gente possa inovar, modernizar, crescer, evoluir, adensar, né? Então, isso foi uma discussão muito grande que se teve durante todo o plano diretor, que foi a questão do adensamento, né? Da permeabilidade dos solos, também da questão da verticalização, que é tão importante, porque tem gente que acha que ter 30 andares num lugar é ruim, outros acham que em outro lugar, se tu tiver 50 é muito bom. Então, a gente lida com várias realidades de vários setores, né? E a gente tem um impacto muito forte dentro da área da construção civil, porque quando tu fala em adensar, quando tu fala em verticalizar, tu fala em construção civil. Então, tem lugares que é muito bom que a gente faça isso, e eu fui sempre muito a favor da questão do quarto distrito, do centro de ser adensado, de a gente trazer pessoas para morar no centro e trabalhar no centro, porque tem toda a estrutura necessária para isso. E também a importância de fazer com que as pessoas morem no centro, de novo fazer com que esse adensamento seja ainda maior, para que a gente tenha menos tempo de transporte, de locomoção das pessoas, que as pessoas possam estar mais integradas no trabalho e na sua vida pessoal. Mas a gente também entendeu, e foi uma discussão muito forte que se teve durante o plano diretor, a questão dos bairros jardins, que eu fui uma grande defensora disso, porque nós precisamos respeitar a cidade, né? Então, como é que se respeita a cidade quando se respeita as pessoas? Porque quando essa questão do plano diretor, tu vai definir assim, tipo, bairros, até aquele bairro é até 4 andares. No outro bairro vai de até 30 Que é a andares, né. verticalização. Então essa tem questões, recuo de prédios, distanciamento de um prédio para o outro. Então tem um impacto, muito grande, ruas que podem ser alargadas, não podem ser alargadas. Se discutiu bastante sobre as OTs, né, que como a gente chama, né, que cada região tem uma ZOT, e essas ZOT, cada uma delas tem um regramento, e neste regramento é que tu diz, nessa ZOT tu pode
verticalizar até tantos andares, tu pode adensar tanto, tu pode... Tudo aquilo que é permitido dentro daquela região, né? Então se discutiu por regiões o que era viável, o que era possível ser feito. A gente teve um impacto aí muito grande com a questão das enchentes e que mudou muita coisa dentro da cidade e os cuidados redobrados para que a gente pudesse ter mais cuidado com algumas regiões, né? Por exemplo, lá no Lami, por exemplo, no Sarandi. Então, lugares que foram muito impactados com a enchente que precisavam ter um cuidado mais especial dentro do plano diretor. Mas a questão dos jardins, dos bairros jardins, nós tínhamos aí 5, 6 bairros que precisavam ser preservados e que hoje estavam na legislação anterior, estavam em 9 metros, que dá em torno de 4 andares, mas que tinha uma flexibilização que podia chegar a 5, até 6, dependendo do caso, e que eles estavam propondo que fosse a 18 metros, ou seja, o dobro do que se tem, que poderia chegar até 10, 12 andares. E aí tu imagina tu estar num bairro residencial, onde todas são de casas, as pessoas são unifamiliares, né? As casas são unifamiliares, ou seja, tem morando 4, 5 pessoas dentro de uma casa, e tu coloca um prédio onde tu vai ter 30, 40 famílias morando 100, 200 pessoas com a mesma rede de saneamento, com o mesmo transporte, com a mesma escola, com o mesmo posto de saúde. É humanamente impossível, e eu sou vereadora da cidade, eu vejo todas as dificuldades das pessoas no seu dia a dia, quando a gente recebe todos os dias no gabinete um pedido de desobstrução de uma rede, um esgoto que está vazando, com uma família, tu imagina, com 50. Então a gente precisava falar sobre isso. E a gente conseguiu, dentro de toda essa discussão, chegar a um meio termo. Pois é, essa questão esse debate, né, que foi longo, né, um debate Foi longo. longo, né, de diferentes perspectivas, para achar esse meio termo, né, o equilíbrio, é difícil, né? Muito difícil, mas a gente conseguiu, dentro do que se tinha e o que queriam dentro do projeto, se conseguiu achar um meio termo. Então de 9 ficou 12, 12,5. E eles queriam 18. Então a gente chegou a um meio de caminho, que não é bom, mas que também não é dos piores, para que a gente possa respeitar as pessoas e respeitar a cidade como um todo, Quando a né. gente fala em verticalização, a gente também está falando em redução do preço do imóvel? Quanto mais tu adensa, quanto mais pessoas tu tem numa mesma matrícula, né, num mesmo espaço, mais acessível deve ficar, né. Então fica uma boa. E que esses bairros jardins, quais são os jardins? O Jardim Botânico, por exemplo, é Não, a uma... gente tem a Chácara das Pedras, que foi uma discussão, assim, os bairros que eu defendi foi Chácara das Pedras e Três Figueiras, porque foram os bairros que me procuraram. Depois entraram também nessa conversa toda o Jardim Isabel, Assunção, outros bairros residenciais, e que a gente abraçou também por entender da mesma importância destes bairros que nós fomos procurados, né. Infelizmente eles chegaram depois nessa discussão e algumas coisas não se conseguiu construir, mas a gente tem condições de criar um projeto, né, que faça algumas mudanças dentro do plano diretor, que possa viabilizar algumas alternativas. Então isso a gente vai fazer, inclusive conversei com alguns moradores destes bairros e me propus a fazer projeto de lei para a gente fazer um substitutivo para algumas partes do plano, alguma coisa. Eu estou à disposição, porque eu acredito que os bairros jardins são fundamentais. Aqui também meu tio tinha uma casa em Capão da Canoa, e ele foi um dos últimos a vender o imóvel dele, mas foi tipo, ele não tinha alternativa, né, porque Ou ele no ficava lado entre dois. abriu um prédio, no outro lado abriu outro prédio, nos fundos foi o outro prédio, e na frente o outro. Tipo, ele estava na sombra o dia inteiro, Sim, sem então sol, sem ventilação, sem nada, né. então, tipo, sem privacidade, enfim, essa questão do adensamento tem por questões positivas, tem lugares que acho que faz mais sentido, mas em outros lugares também só tô dando um contraponto, porque alguém pode estar escutando: "Ah, mas estão, contra o desenvolvimento, Jamais. porque não estamos aumentando lá, vamos botar tudo 18 andares, 20 andares aí em Porto Alegre", mas tem impactos na vida das pessoas que pode inviabilizar o bom convívio, Tem que né. ter cuidado, tem que ter estudo, tem que ter razoabilidade. A gente tem que ser razoável em todas as nossas decisões.
E foi isso que eu entendi que era importante a gente fazer essa discussão. A cada quanto tempo o plano diretor deve ser Ele rediscutido? deve ser rediscutido a cada 10 anos, mas este plano diretor já estava há mais de 15 anos, né. A gente teve enchente, a gente teve pandemia em Porto Alegre, então tiveram muitas ações aí que aconteceram que não se esperava, né, então fatores que influenciaram para que a gente não tivesse, essa discussão. Eu acho que foi em tempo, né. E eu vi muito a questão quando eu discutia a questão dos bairros Jardins, eu vi muito a questão de: "Ah, aquilo lá vai ficar inabitado, as pessoas vão sair de lá, porque elas precisam estar mais próximas do trabalho, vão virar bairros desertos", e não é verdade, né. E outra, eu sempre disse, se por acaso isso acontecer, que eu não acredito que isso aconteça, daqui a 10 anos nós temos outro plano diretor aí, a gente faz a mudança. Não, e também em 10 anos o mundo muda também, olha só o que que mudou nos últimos 16 anos, né. Tipo a Em um pandemia, mês a teve gente tem enchente, mudanças, né, então imagina em 10 anos, né. tivemos aí pandemia e enchente. Bom, Cláudia, o que que foi nesse plano diretor contemplou para fins de previsão, proteção da cidade em relação às enchentes, né, porque principalmente bairros que foram mais atingidos, né, as pessoas estavam perguntando: "Tá, mas o que que foi feito caso ocorra algo parecido", que espera que a gente nunca mais ocorra isso, mas se ocorrer, o que que foi feito e o que que está sendo previsto no plano diretor para que essas questões climáticas sejam minimizadas? Bom, eu vejo, assim, que tem muita coisa que foi feita já e que ainda será feita. Nós recebemos aí um recurso de 6 bilhões dos bancos internacionais e empréstimos para que a gente possa fazer a reconstrução da cidade, né, tem muitos projetos em andamento para que isso seja feito, algumas coisas já foram feitas, os diques já foram elevados para 5,80, ou seja, quase na cota de 6 metros, então isso já traz uma tranquilidade, para a cidade. As nossas casas de bombas também receberam uma proteção, hoje tem uma parede que quando a água entra, ela tem que passar por cima dessa parede para chegar nas bombas, as bombas já foram elevadas também, os geradores, então tem muita coisa que foi feita e que nós não tínhamos lá, quando aconteceu a enchente. A gente tem as comportas também, as nossas portas, né, da cidade, que várias delas foram fechadas, outras estão sendo fechadas, está ficando só aquilo que realmente se precisa. Então, tem muita coisa sendo feita, né, agora eu vou te dizer, João, que assim, não adianta só Porto Alegre fazer, né, a gente teve um impacto muito grande, nas enchentes, de toda a água que desceu do Vale Taquari, de outros lugares, para Porto Alegre, porque aqui nós somos passagem, né, pra Lagoa dos Patos e tudo mais, e para o oceano. Então, a gente precisa que todos esses municípios estejam pensando da mesma forma que a gente. Esse é o primeiro passo. Tem muitos municípios que fizeram melhorias, o estado mesmo, trabalhou em várias parcerias com municípios para poder, fazer esses cuidados, mas a gente precisa que todos estejam integrados, e o prefeito fala muito nisso, na frente dos prefeitos e tudo mais, porque todos têm que pensar da mesma forma. Mas aquilo que nunca foi feito em muitos governos, porque nós tivemos a última enchente em 40, depois lá em 1960, 60 e poucos foram feitas algumas mudanças, e depois nada mais foi feito. E nós viemos a ter uma nova enchente em 2024. E nós, provavelmente, pelos estudos que se tem, talvez daqui a 40, 50 anos se tenha outra. Aí a gente tem falado muito no El Niño. Ah, e o El Niño, Ah, porque o todo mundo tá aquecimento e tudo o que apavorado está ali, acontecendo. Então, assim, ó, eu vou dizer o que eu digo sempre: nós vamos ter chuvas fortes, isso está previsto, todo mundo sabe. Nós vamos ter alagamentos, porque nós sempre tivemos alagamentos. Locais que sempre alagaram, provavelmente serão alagados. Porque, como eu disse, vem muita água e que desemboca aqui na nossa orla. Então a gente vai ter alguns impactos, mas não vai ser diferente do que sempre foi e vai ser diferente da enchente que se teve em 2024. Aquele volume e aquele estado crítico que se esteve, não só Porto Alegre, como toda a região metropolitana e interior, isso não vai acontecer. Mas a gente vai ter impactos das chuvas, sim. O extremo sul, que sempre alagou, provavelmente vai alagar de novo. Vão ter áreas em Porto Alegre que vão alagar, com tudo que se fez
Tá, mas não, claro, Mas mas não naquela proporção, isso não vai acontecer. não, isso é importante que essa previsão tá, inclusive o plano diretor está prevendo essa questão também Exatamente. de daqui a pouco, ocupação de áreas que não vão adensar áreas que geralmente alagam, por exemplo. Na verdade, as áreas de risco é uma grande preocupação, porque hoje tu tira as pessoas das áreas de risco e dá habitação para elas ou realoca elas e daqui a pouco elas estão lá de novo, venderam aquilo que elas ganharam. É claro que não são todos, né, a gente não pode generalizar, mas muitos deles voltam para os seus lugares de origem, ali nos locais onde é uma área de risco. Então a gente tem que conseguir fazer com que essas pessoas não voltem para esses lugares. Quais são os pontos do plano diretor que a senhora vê, assim, que foi o possível, mas podia ser melhor? Na verdade, eu acho que os bairros que não foram inclusos no plano diretor, os bairros Jardins, poderiam ter sido inclusos, porque isso não ia mudar a questão, do plano diretor, não ia impactar na cidade como um todo, porque eu acho que a cidade, com o novo plano diretor, ela vai poder crescer. A questão também, dependendo das OTs, os regramentos, para comércios, por exemplo, algumas coisas que pode, essa área é residencial, então não pode ter barulho depois de tal hora, não pode ter não sei o quê. Isso eu acho que tem que ser revisto, porque eu acho que nas avenidas tu não pode proibir alguns tipos de comércio, e a gente tem conversado com os comerciantes ali do Rio Branco, que foi uma região assim bem falada pelos bairros, pelos bares que tem ali na Guete, perto da Mariante, por ali, Cabral e tudo. Essas pessoas fazem um barulho, fazem baderna. Hoje, se os bares do Rio Branco fecharem as portas à meia-noite, como é o que está previsto no decreto, todas aquelas pessoas que estão no entorno ali, que são muitas porque virou point, elas vão permanecer ali. Então, assim, ó, por que não fazer um regramento de que tu tenha música até a meia-noite e que a partir da meia-noite tu possa ficar até as 2 da manhã, que é o que acontece hoje na Cidade Baixa, sem a música? Porque as pessoas estão ali igual. E oportunizar um empreendedor a trabalhar. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados dentro desses regramentos todos na cidade para que a gente não inviabilize o empreendedor de trabalhar. Quem precisa, porque se tu tem hoje um comércio aberto, tu gera emprego, tu gera receita para o município, tu traz recursos para o município. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que sempre olhar, eu sempre sou uma pessoa do equilíbrio, e tu tem que olhar os dois lados da moeda. Né? Eu sempre digo escutar os dois lados do LP, olha que coisa de gente idosa, né? Mas é isso, para poder escutar a música, tu tem que ouvir os dois lados. Então, eu sempre procuro ser esse equilíbrio da balança. É um desafio achar esse equilíbrio, que é É o um desafio, desafio, né, o é um desafio, né, desafio. de ter esse ponto. O quarto distrito, eu acho que é uma área também que tem muito, já foi no passado uma área industrial, uma área muitas pessoas trabalhavam ali e ficou meio esvaziado hoje, A né. gente estava fazendo um trabalho muito forte, o prefeito estava fazendo, junto com as secretarias ali no quarto distrito, onde se tem hoje cervejarias e outros bares, outros empreendimentos importantes ali, e fizeram também a liberação da questão, do solo, do IPTU, melhorias, né, incentivos para aquela região, né. E isso meio que parou, né, com a enchente, e as pessoas ficaram com medo de investir ali, né. Aquilo encheu, mas hoje as comportas estão fechadas, os diques foram melhorados, então assim, a gente precisa sim, fazer com que as pessoas entendam da importância de fazer, a virem para o quarto distrito, porque aquilo ali é uma região, inovadora, que tem que estar modernizada, que precisa ser, adensada, que as pessoas precisam investir ali tanto em moradia quanto em comércio. E só comentou da questão dos bairros jardim, né. Que outras mudanças você entende que foram bem importantes conquistas para a cidade através desse novo plano diretor que está para ser, sancionado pelo prefeito? Eu acho que a gente preservar uma altura intermediária nesses lugares foi importante para a cidade, para respeitar as pessoas, né, para o cuidado da cidade. Acho que a questão também, dos arbóreos, né, das árvores, da questão climática que se trabalhou, todo esse cuidado e que foi aprovado, acho que é importante. Então a gente teve,
muitos benefícios, né, a questão que tu falou, da retirada do recuo, da questão do distanciamento dos prédios, todos esses eu acho que tem áreas que podem ser ocupadas e que agora poderão ser ocupadas com plano diretor e que não eram antes, tu precisava ter um jardim de 4 metros, hoje tu já não precisa mais. Então eu acho que essas ocupações elas são extremamente importantes, porque a gente tem um déficit muito grande de habitação na nossa cidade. Hoje nós temos 11 empreendimentos sendo feitos, tipo Minha Casa Minha Vida e várias outras, habitações populares na cidade que nunca se teve, né, e que hoje está se conseguindo fazer em parceria com o estado, em parceria com o governo federal, em parceria com o município. O município aporta muito com relação a isso, junto com o governo federal, porque a gente entende que as pessoas, se elas não tiverem onde morar, elas vão ocupar áreas irregulares. Então a gente precisa fazer essa oportunizar isso. Hoje Porto Alegre tem em torno de 800 ocupações irregulares. E quando chega um loteador ou chega alguém e ocupa uma área, essa área não tem saneamento, essa área não tem estrutura, essa área não tem nada. E aí vai para a conta do prefeito fazer isso. E o prefeito, a princípio, não teria essa obrigação. Então a gente precisa ocupar as áreas viáveis com habitação popular, onde as pessoas paguem para ter onde morar, porque o valor é baixo, mas elas vai ser delas. Tudo aquilo que é de graça não tem valor, então tudo aquilo que tu conquista com o teu trabalho tem muito mais valor. Então as pessoas precisam ocupar essas regiões, morar de forma digna, não lá no fim do mundo, e sim mais dentro da área urbana, e aí poder trabalhar, poder ter a sua dignidade. Então é isso que se busca também, e se aprovou várias coisas com relação a isso, para que a gente traga os empreendimentos habitacionais populares para dentro da cidade. Quando a gente fala também adensamento, né, é porque já tem uma estrutura de esgoto naquela região. Se vai adensar numa região que não tem esgoto, não adianta, tu vai ter problemas grandes futuramente, né. Com certeza, a gente precisa toda a estrutura, né, e ter a consciência de onde tu pode fazer e onde tu não pode. E como a cidade está mais preparada do que o entorno dela, a gente precisa fazer com que as pessoas morem onde elas têm condições de trabalhar. Algumas pessoas criticam um pouco os planos diretores porque, está beneficiando as construtoras e não está beneficiando a população. O que que você pode falar disso? Acho que às vezes falta até um entendimento do plano diretor ao falar isso, né. Na verdade, as construtoras estiveram muito fortes, né, dentro desse plano diretor, conversando com os vereadores, e cada um faz o seu papel. Eu penso assim, quem trabalha com construção civil e que quer empreender e que quer fazer a coisa acontecer, vai estar em cima das pessoas para dizer: "Olha só, para nós isso é bom, para a cidade isso é bom", e tentar te convencer daquilo que é melhor. Assim como quem mora numa casa num bairro Jardim também tentou convencer da importância daquilo. Cada um procura dentro do seu nicho fazer aquilo que acredita. Eu acho que esse plano diretor traz um benefício bem grande, para as construtoras, porque viabilizou e flexibilizou muitas coisas, mas que eu acho que é importante. Eu acho que as construtoras que têm condições, de construir dentro da cidade e que podem trazer benefícios para a cidade, porque são parceiros dentro de várias contrapartidas na cidade, cada empreendimento que sai, se tem uma contrapartida. Então isso para a cidade que tem um orçamento finito é muito importante. Essas compras até tem a pessoa entender, assim, quando é feito um empreendimento grande, é exigido contrapartidas, né. Então Com me lembro que certeza. talvez, na Ipiranga foram feito pontes, ali por em cima do dilúvio, por Tem contrapartidas. várias contrapartidas extremamente importantes e que a construção civil ela é muito parceira para isso. Melhorias de praças, melhorias de escola, várias coisas que são feitas, e que são contrapartidas de grandes empreendimentos. Como o plano diretor pode contribuir para uma cidade mais segura? Na verdade, se trabalhou bastante a questão viária, a questão de segurança também. Então, o plano diretor fala sobre todos esses pontos e se trabalhou sobre todos esses pontos. Nós tínhamos 7 eixos, né? O patrimonial, o do meio ambiente, o do transporte, vários pontos se discutiu, em cima do plano diretor e se procurou viabilizar todos dentro daquilo que é melhor para a cidade. Fala um pouco do centro, né, que, o centro vai adensar mais o centro já tem um trânsito já muito forte, alguns horários, né.
Mas eu me criei no centro ali, meu pai teve uma lancheria no Mercado Público por 51 anos, o centro era muito mais ocupado no passado. Sim. É, a ideia do plano diretor é fazer com que as pessoas possam morar e trabalhar no centro, né. Então e eu acho isso fantástico. Eu acho que a gente precisa ocupar o centro sim. Cada vez mais tirar os carros do centro, manter o transporte coletivo e oportunizar, o Uber, essas a ter, mas que as pessoas não venham de carro para o centro, né, para que as pessoas possam transitar mais no centro, e aí sim ter o seu trabalho, ter a sua escola, ter a sua o seu atendimento de saúde, tudo muito próximos dentro do centro. Então eu acho que esse adensamento do centro, ele é extremamente importante para a cidade crescer. Até eu vi esses dias que o Mercado Público foi criada uma área agora para poder os táxis e aplicativos e pessoas que querem deixar alguém ali no centro, um espaço para poder, porque era uma dificuldade antes, né, de ter um lugar para poder parar para passageiro ou uma pessoa, um familiar que precisa de descer no centro para poder, enfim, que as consultas médicas, compras, né, tem um espaço e acho que essa preocupação da cidade de também receber as pessoas melhor. Eu acho que no centro tinha que ter realmente que o Uber pudesse entrar, porque, nós temos cada vez mais aplicativos, né, o Uber que eu falo, tem outros aplicativos, 99 e outros, todos os aplicativos possam, largar as pessoas, que o transporte coletivo, que as lotações, que cada vez são um número mais reduzido, mas que eles possam estar no centro e levando as pessoas e que as pessoas tenham mais, trânsito para poder, andar na cidade, no centro como um todo, né. Eu acho que isso é fundamental. Como é que o plano diretor está preocupado com os pequenos empreendedores? Porque a gente vê, assim, surgindo grandes atacadistas em Porto Alegre, né, os atacarejos, né, toda hora tá surgindo e, assim, em 6 meses já tem um atacarejo montado enorme, pronto, né, que também tem impacto na cidade com os pequeno comércio que muitas vezes acaba sendo fechados, né, porque aquele negócio entra e impacta os pequenos empreendedores em volta, né. É, tem alguns regramentos que foram estipulados, né, no plano diretor com relação à metragem desses empreendimentos, que não pode exceder X metros quadrados e tudo mais, mas, de novo, né, os bairros jardins também têm um impacto nisso, porque quando tu não permite esse adensamento tão grande, essa verticalização dentro dos bairros jardins, tu também preserva os comércios menores dentro desses bairros. Tu garante o direito daquele pequeno mercadinho que tem na esquina da tua casa, que tem, né, que não está nas grandes avenidas, que ele se mantenha, né. Então, eu acho que tem um impacto sim, nos pequenos empreendedores, né, mas, esse cuidado dentro dos bairros mais residenciais, ele foi importante, né. E como é que o plano diretor pode ajudar na geração de empregos? Eu acho que vai ampliar, bastante essa questão quando tu consegue, ampliar esse adensamento no centro, no 4º distrito, em outros locais da cidade, que tu viabiliza que mais pessoas estejam nesses lugares, com certeza tu terá mais pessoas empreendendo também nesses locais, e aí tu viabiliza mais empregos, né, mais transporte, mais tudo, né. É, quando é construído um loteamento, um um empreendimento popular, né, sempre se abre ali um mercadinho na volta, uma empresa de material de construção, Mais uma diarista. pet, hoje um diarista, a pessoa que passeia com os pets. Com certeza, a gente tem muito mais um impacto bem maior de garantir a empregabilidade das pessoas nesses locais. E Porto Alegre vai continuar crescendo também para os extremos, como Zona Sul e Zona Norte? Tem que crescer, vai crescer, né, por isso a gente fala que as pessoas ocupem o centro, ocupem o 4º distrito, ocupem as regiões, mais, que hoje não tem esse adensamento, mas a gente está crescendo. E aí a gente fala das áreas rurais. Aí a gente fala do cuidado do campo, que está muito próximo de nós e que tem um impacto com esse crescimento e que também precisa ser preservado, assim como os bairros jardins, né. Então a gente vê a cidade crescendo para os extremos, mas a gente precisa preservar alguns nichos, e eu sou favorável a que a gente preserve esses locais, os nossos caminhos rurais, como a gente chama, eu acho que eles têm que ter, também essa preservação e esse cuidado,
Porque ali também tem a nossa história, ali tem os plantios, tem quem empreende com a agricultura familiar, que precisa ter esse cuidado. É porque a zona sul de Porto Alegre eu não conheço toda ela, mas tem uma área rural bem importante, tem propriedades com bastante hectares Que também, impacta diretamente na mesa do porto-alegrense. porque também chega mais toda aquele despesa de deslocamento acaba sendo reduzido por já estar em Porto Alegre, né. Sim, sim, com certeza, mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, acho que tem que crescer sim, tem que adensar para alguns locais mais do extremo. A gente tem que ter um cuidado muito especial com a questão das ilhas, né, porque as ilhas também é um desses locais que sempre enche, e que as pessoas saem de lá e sempre voltam, então isso também é bem importante, a gente ter esse cuidado de que quem sai não volte, e que quem está lá de forma perene possa ter esse cuidado para que não sofra tanto com o impacto, né, dos eventos climáticos, então, é tanta coisa que tem que se falar, o plano diretor é muito complexo, né. Tem coisa também que não compete ao município, né, a questão do Guaíba, né, que encheu de terra, que criou-se ilhas dentro do Guaíba, isso também é um impacto que vai ser impactado para a cidade, mas que a cidade não tem muita ação, né. É, eu vou te dizer que tem um estudo, né, do governo do estado com relação a isso, tanto que eles estavam tirando de um lugar e colocando no outro, porque o canal, na verdade, continua profundo, então a navegabilidade, tudo isso permanece, né. O que que as pessoas entendem? Se eu tenho bancos de areia, eu não tenho profundidade, a água sobe com mais facilidade quando ela chega em grande escala, né. Então, hoje está sendo feito, foi assinado já um contrato de que seja feita a retirada, dessa areia, que lá no passado tinham as dragas, tinham as empresas que foram chamadas de monopólio e que tiravam e dragavam o rio. E nem por isso lá em 40 se deixou de ter a enchente. Então, pode-se ter o impacto. Melhora com a questão, da dragagem do rio? Com certeza, acredito que sim. Tem impactos bem importantes. E, Cláudia, qual foram os temas que foram mais pacíficos, que houve mais consenso nesse debate do plano diretor de Porto Alegre? Nada é pacífico naquela Câmara de Vereadores, ainda mais quando se fala da vida das pessoas, né. Cada um tem o seu entendimento, cada um tem a sua verdade e entende que aquilo é a melhor, opção para aquela região. Nós temos 35 vereadores, os vereadores têm a questão da regionalização, então, eu sou um vereador do extremo sul, eu sou uma vereadora da região norte, eu sou um vereador, das ilhas, eu sou um vereador não exi eu para mim não existe isso, eu sou vereadora da cidade de Porto Alegre, né, e eu penso como um todo, mas tem alguns que puxam mais para as suas regiões, onde tem, o maior número de eleitores, né, e que vivem às vezes dentro daquela região, né, então, puxam mais para aquela região, mas eu acho que a gente tem que pensar na cidade como um todo, né, a gente tem que pensar que o que acontece aqui pode acontecer em qualquer outro local da cidade, então a gente tem que alinhar para que seja bom para toda a cidade, né. Só acho que nesse plano diretor, Porto Alegre ficou mais preparada para um crescimento? Eu acho que a gente tem, a partir da sanção do plano diretor e se não houver judicialização que interrompa essa sanção, eu acho que a gente tem, muitas pautas que foram aprovadas e que podem ser executadas de imediato, outras a médio prazo e outras a longo prazo. A gente não vai ter uma resposta imediata, para tudo aquilo que se aprovou, porque não existe isso. Não, até porque tem esse eu não lembro se na Avenida Ipiranga parece que aprovaram prédios mais altos. Sim, nós temos uma concessionária que vai fazer que tem já um plano, que tem um estudo, que vai ser feito agora vai ser a partir de uma concessionária, e aí essa empresa que ganhar essa licitação, esse edital, ela vai ter os regramentos que foram aprovados dentro do plano diretor, até "X" metros que tu pode entrar para fazer os alinhamentos, algumas coisas que sim, nós temos 2, por exemplo, 2 escolas de samba, na extensão da Ipiranga, né, que é Acadêmicos e a Fidalgos,
que se tirou de dentro do plano diretor, porque ia permitir talvez a retirada, e eu fiz um projeto de lei que está tramitando, que vai manter as 2 escolas de samba nos mesmos locais que elas já estão, porque isso é história viva, isso é cultura e a gente precisa ter esse cuidado. Assim como algumas regiões, como a São Judas Tadeu e a São Pedro, que são 2 comunidades do entorno, que também tiveram uma luta forte, né, uma discussão forte dentro da Câmara, e que nós entendemos, e aquela região, aquela área do Estado, a gente já teve reunião com o secretário de São Pedro Habitação é do atrás Estado, do Hospital da São Pedro? Henrigues ali, Ah, pertinho daí. da Henrigues, por ali, atrás do São Pedro. Então aquela área ali, que é uma ocupação consolidada, a São Pedro e a São Judas tem contratos de compra e venda, as pessoas comprarem suas áreas também, que é do Estado, aquilo ali já está alinhado que vai ser preservado, né? Então, tem várias questões e pelo que se tem, isso vai ser feito, é uma obra que vai ser feita em 3 etapas, ela vai começar do rio até uma parte, depois um centro e depois o restante da Ipiranga. Não é uma obra que começa e termina. Então isso vai levar muitos anos para acontecer. Então, mas que essa concessionária vai fazer? Ela vai fazer a construção de É. todo os taludes, os cuidados da Ipiranga, todas as melhorias que vão ser feitas ali, vão ser feitas por quem ganhar esse edital. E o que ela vai ganhar em contrapartida em relação a isso? Ela vai poder comercializar o quê? Vai ter, dentro do edital vão ter vários regramentos, né? Aí a gente tem que depois, quando tiver esse edital colocado, aí a gente vai ver aquilo que impacta e aquilo, porque aí as empresas vão ver, isso me interessa fazer, ou isso não me interessa. Aí vai ter vários regramentos dentro desse consórcio. Não, é interessante porque isso tu vai trazer novos pontos de lazer, provavelmente, para a Com cidade, certeza, com certeza. né, vai trazer. E isso traz um cuidado maior também com o dilúvio, né? Que a gente precisa que ele seja limpo, que ele seja mais cuidado. Isso é uma contrapartida que provavelmente essa empresa vai ter que fazer, todo esse cuidado com o dilúvio, A né? manutenção das ciclovias, Várias coisas. até porque tem coisas até que tem partes que estão ainda em obras ainda, né. Exatamente. Os taludes que caíram, alguns estão em obras, outros ainda não foram mexidos. Então, tem várias coisas que impactam diretamente ali naquela região. Então isso, vai trazer grandes mudanças, novidades e proteções também para a Traz população. proteção, traz modernidade, traz inovação, e a cidade precisa crescer, porque como é que a gente fala de turismo na cidade se a gente não fala de inovação, não fala de modernização da cidade? Hoje a gente tem estudos e a gente sabe que muitas pessoas descem no aeroporto de Porto Alegre e sobem direto para Gramado, principalmente no inverno, para ver a neve, para ver isso, no Natal, para ver o Natal. Então, assim, a gente precisa que essas pessoas parem em Porto Alegre, fiquem 2, 3 dias em Porto Alegre e depois elas vão para os seus, né, para os locais turísticos que ela entende. Porto Alegre tem que ser e tem condições de ser e está já sendo, porque a gente já tem, por exemplo, dentro da área esportiva, a gente tem o STU, que é um grande evento de skate, que está acontecendo, já aconteceram 2 ou 3 campeonatos aqui. A gente está trabalhando junto com a Prefeitura de Porto Alegre hoje, eu participei de algumas reuniões junto com o pessoal da Federação Gaúcha de Automobilismo para que a gente faça a primeira corrida de kart em Porto Alegre, de rua. Então, vários eventos que Porto Alegre está proporcionando e oportunizando que aconteçam. O Salt Summit, né, que é uma parceria do governo do estado com o município de Porto Alegre, que já está na 3ª, 4ª, 5ª edição, e que traz muitas startups, traz muitos empreendedores, traz muito recurso para Porto Alegre, e que traz milhares de pessoas do mundo inteiro para vir para cá. Isso é turismo de verdade. A gente lota os nossos restaurantes, a gente lota os nossos hotéis, a gente faz com que as pessoas conheçam a nossa cidade, e é isso que a gente precisa. Porto Alegre é uma cidade muito arbórea, é uma das capitais que mais arbóreas do estado, do país. Como essa preocupação com a arborização, com o meio ambiente foi verificada? Só comentou das bairros Jardins, mas o restante da cidade, como isso teve essa preocupação? Eu vou te dizer que eu tenho uma discussão muito forte com relação a isso, e isso é uma coisa que a gente ainda precisa ficar conversando, né, na cidade, porque a gente tem os defensores
do meio ambiente e que eu sou completamente a favor, eu sou presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara. Só que a gente tem que ter um cuidado muito especial com algumas coisas. Por exemplo, tu mesmo disseste que nós temos hoje a capital, uma das capitais mais arborizadas do nosso país. Mas a gente tem que ter um cuidado com isso, porque as árvores envelhecem. E a gente hoje tem mais de 33 mil árvores com pedidos de poda. A gente tem muitos pedidos de supressão de Eu acho que árvores. é uma das principais demandas dos vereadores. Hoje, a questão da poda de árvore e a questão do demais são os que mais impactam de pedidos de 156 na nossa cidade, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque a árvore está linda, mas ela está prejudicada. A gente não tem biólogo suficiente para fazer o laudo técnico e para poder fazer a supressão daquela árvore. A gente precisa disso. A gente precisa cada vez mais oportunizar o morador, assim como a gente fez com o Alvará, que hoje tu tem um licenciamento autodeclaratório para muitos empreendimentos, que tu chega lá e declara e tu só vai ser fiscalizado, e se tu estiver mentindo dentro da tua autodeclaração, tu vai ser multado ou fechado. Tu tem que fazer isso com as árvores. Tu tem que ter a oportunidade de a árvore estar entrando dentro da janela da tua casa, de fazer a solicitação, receber a liberação e tu mesmo ir lá e podar a árvore. Pedir para um profissional fazer essa poda, contratar uma pessoa para fazer essa poda. Tu não pode esperar pelo município para que o município faça isso, porque nós não temos braços para fazer isso. E aí acontecem os grandes desastres, que quando a gente tem um evento climático com ventos fortes, a gente tem milhares de árvores na cidade que pareciam estar bonitas e que estavam comprometidas caindo no meio das vias públicas. Não, isso tem caindo em cima é uma coisa, cair em cima das casas, dos carros. Muitas comunidades ficam sem luz por 2, 3, 4 dias, porque a gente tem muitos problemas com a Equatorial na questão de poda, tem um alinhamento com o Ministério Público, com a Equatorial e com o município, para fazer quem é responsável pela poda, se é o município, se é a Equatorial, se não é, se passa fio, tem que ser a Equatorial, tem que desligar para nós poder fazer a poda. Então tem um imbróglio muito grande com relação a isso, que já se conseguiu evoluir, mas que não se conseguiu resolver e que se está longe de conseguir essa solução. A Equatorial faz a poda, o município tem que recolher. O município faz a poda, mas era no meio dos fios, quem é que tem que recolher? Então tem essa discussão e quem é impactado diretamente com isso é o morador. E o morador já sabe que aquela árvore está com o risco de cair em cima da sua casa. Mas tem aqueles que defendem que a árvore tem que estar lá mesmo podendo cair em cima da casa de alguém. Não, acho que não. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu sou a favor do cuidado com o meio ambiente, eu sou a favor que a gente não desmate por desmatar. A gente tem uma discussão que está vindo para a Câmara com relação a um espaço ali da Lomba do Pinheiro, que foi aprovado a construção de um empreendimento que tem um corredor ecológico muito forte, um apelo muito forte, que a gente precisa ter esse cuidado. Não é simplesmente botar a máquina e destruir, porque eu acho que a gente não pode fazer dessa forma, mas a gente tem daqui a pouco uma árvore na frente da nossa casa que tem o risco de queda e que tu tem que poder retirar. Isso é importante. Comentar, chegou a falar um pouquinho mencionou o Ministério Público, e tem uma questão também que tu comentou da judicialização do plano diretor, né? Tu vê esse risco? Tu acha que os argumentos do Ministério Público estão sendo colocados fazem sentido? É legítimo da população inclusive de alguns vereadores, né, que entendem que o plano diretor não é compatível e não está adequado às necessidades do todo. É legítimo essa judicialização, caso ela aconteça, né? Isso pode atrasar ainda mais. Faz parte. Faz parte do processo, talvez de ouvir todos os lados, né? Inclusive. Democracia é isso. O pessoal fala às vezes a democracia pode impactar diretamente na vida das pessoas, mas é legítimo e a gente precisa respeitar. Vamos ver se tudo se resolve, talvez essa possibilidade não é uma coisa certa, é uma previsão, pode acontecer. Foi ventilado. Provavelmente aconteça, né, algumas judicializações de quem não se sente contemplado, né? Provavelmente
o pessoal da Cidade Jardim, do Assunção, de outros lugares que também são bairros e que não foram contemplados como Três Figueiras e Chácara das Pedras com intermeio, dali, talvez eles judicializem. E é legítimo, e é de direito, entendeu? Agora, trouxe uma coisa, 2 bairros lhe procuraram. Será que talvez por ter esses 2 bairros já terem talvez uma entidade, uma associação de bairro, facilitou isso? Não, os outros bairros também têm associação e representatividade, e falaram com alguns vereadores, e não foi o mesmo caminho, né, para chegar aonde se queria, que era o equilíbrio das partes, né. É importante. E o que que tu entende que qual o papel dessas associações de bairro para o bom andamento da cidade, para o plano diretor, por exemplo, de como é importante ter É essas. fundamental. É fundamental, porque quanto mais perto da população tu está, mais tu conhece as dores daquelas comunidades. E as associações de bairro, elas estão diretamente ligadas às comunidades. Então é fundamental, eu sou acho que a associação precisa existir, precisa estar cada vez mais, representando os seus espaços. Ou tu não vê, assim, que talvez as pessoas estão cada vez olhando mais para si e não estão se envolvendo muito nessas questões de associativas? Eu dei até o exemplo da questão das assembleias de condomínios, que muitas pessoas acabam não participando. Eu sei que às vezes é um pouco chato, tem debates, tem às vezes algumas brigas, né, pensamentos contrários, a gente acaba às vezes que abrindo mão desse momento e daqui a pouco tomam decisões por nós, a gente nem não dá para reclamar porque não estava junto, né. Mas isso é em tudo, né, João, isso é em tudo, assim, ó, da cidade. As pessoas cansam de brigar, de lutar por coisas e às vezes desistem, mas a gente não pode desistir. Isso é que nem na política, tem um monte de gente que diz que não gosta da política, que não quer falar de política, que detesta político, mas que quando o esgoto da frente da sua casa entope, pede para alguém da política lhe ajudar a resolver. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa ter boas pessoas representando dentro dos nichos e dos espaços. Então, as pessoas têm que ir nas reuniões dos síndicos, as pessoas têm que participar das associações, as pessoas têm que participar da política, porque é somente assim, com boas pessoas nos representando dentro dos locais e dos espaços de fala, que a gente vai conseguir fazer as mudanças necessárias. Bom, a gente está entrando também no momento político de eleições, é um ano de eleições, né, Sim, e com muitas eleições, esse ano, por exemplo, a gente vai ter que votar 2 vezes para o Senado. são dois candidatos ao Senado, governo, presidência da República e deputado estadual e deputado federal. É bem forte, as filas serão grandes, É, porque exatamente, as últimas vezes a gente foi mais rápido, agora só talvez não serão maiores que as filas do SUS. sim. E como é que tu vê essa questão? Porque o número de pessoas também estão deixando de votar a cada ano tem aumentado. Que recado dá para a população, o porquê de estar presente, de se interessar, até porque vai ter esse ano tem que fazer uma colinha, né, Vai ter que fazer fazer uma uma colinha, colinha. né, e não pode levar o celular para dentro da cabine, então fazer no papel mesmo uma colinha. Que recado dá para as pessoas que da importância disso, né, na vida de cada um, e esse é um ano muito importante, que é presidente, governador, deputado, senador, deputado federal e deputado estadual. Quem não elege os seus representantes, aqueles que acredita, tem que aceitar o que os outros fazem. Então, assim, quando a gente não gosta do que a gente tem e a gente não entra nesse meio porque quer se isentar disso, a gente tem que aceitar a decisão da maioria, né. Então é fundamental que as pessoas procurem saber, conhecer os candidatos, sejam eles de que partido forem, de que sigla forem, o importante é: este faz ou não faz? Este entrega ou não entrega? Este me representa ou não me representa? É isso que importa. E é muito importante as pessoas votarem, porque o voto é a parte mais legítima, né, de toda a nossa democracia. A gente só tem democracia quando a gente elege pessoas que nos representem de verdade. Então a gente precisa sim se fazer presente, porque as pessoas dizem: "Ah, a multa é irrisória, eu vou votar e vou ficar dormindo". Então aceita aquilo que for decidido ali na frente, mesmo que tu não concorde. Botaram lá
os políticos que eu não gostaria. Mas tem que estar, tem que Se tu não votar. decidiu junto, tu tem que aceitar. Não, e pode ser que, mas os candidatos que eu votei não se elegeram. Não, mas tu fez o papel. Exatamente, exatamente. É por Né? aí. Mas esse debate a gente tem que estar aberto, né, a conhecer os candidatos, ouvir as propostas, tentar conhecer a história de cada um também, né, de que essa pessoa já fez já na comunidade, no seu município, no seu bairro, para poder ter opinião formada e chegar a votar e debater. E às vezes acho que entre amigos, sem extremismos, né, Cláudio? Quer dizer, Mas não sem mui perder a amizade, mas né? muitas pessoas deixam de ser amigas dos outros porque não concordam com o que tu pensa, ou a gente vê isso direto em ano de eleição. E a gente não pode, misturar as coisas, né. Que nem ser colorado ou gremista, que nem tantas coisas, né, ser católico ou ser umbandista, quer dizer, cada um dentro das suas particularidades, das suas vontades. A gente precisa respeitar as pessoas, né, eu acho que cada um tem o seu ponto de vista, a sua forma de lidar com cada questão, e isso precisa ser respeitado. Não, porque realmente eu vejo muita gente sai do grupo da família, sai do Aham, grupo dos tem amigos, bastante. sai do grupo do tempo do colégio, do trabalho, porque começa a falar em política e dá isso. Acho que conversar e debater, sim, Faz agora parte. não vai querer fazer virar um gremista virar colorado, um colorado virar gremista. Não vai conseguir, né. É um debate aí desperdiçado, né. É verdade. Os que nascem pequenininho até a gente pode, os pequenininhos a gente pode tentar converter, né, mas o resto, cada um tem as suas convicções, né, e não vai mudar por causa disso, né. E candidatos da direita, esquerda e centro vão ter muitos candidatos, não sei quantos, tem uma ideia de quantos candidatos vão Não ter, tem, mas não vão tem. ter um número São muitos partidos, são muitos candidatos, não sei, bem elevado, bem elevado. Bastante gente para a gente poder optar. né. Bom, e o plano diretor, então tu acha que o debate foi o máximo que foi possível, mas que ainda tu acha que vai ter ainda judicialização? Acho que vamos esperar os embates, porque os debates foram feitos. Debates foram feitos, agora são os embates, Isso né. aí. Acho que tem tudo para bom, isso também faz parte da democracia, esse debate, o contraditório, né, o chegar nesse meio termo, acho que chegar nesse meio termo que é o grande desafio. Já teve vários debates na Câmara de Vereadores, e assim que cada pessoa na sua cidade também tem momentos de plano diretor, e acho importante que cada um nós estamos falando de Porto Alegre, mas cada cidade tem o seu plano diretor e é revisado de tempos em tempos também, e que a gente tem que se envolver para poder dar a nossa opinião. Não adianta depois chegar, ter um prédio de 20 andares do lado da tua casa e tu não participou do Exatamente. debate. É fundamental essa discussão, e eu acho que a gente fez o que tinha que fazer. Eh, e agora é aguardar para a gente ver e, se Deus quiser, a gente poder sancionar isso e poder começar a executar. Acho que a cidade ganha com isso. Não, com certeza, é certeza que teve esse debate. Acho que é importante isso da democracia é que chega-se a pequenos consensos, né, ao que é possível. Então, certamente tinha pontos que tu gostaria que fossem diferentes, mas certamente tu foi o importante para chegar nesse No contra equilíbrio. equilíbrio. E cada um, tu e todos os vereadores de Exatamente. Porto Alegre que deram a sua contribuição. Eu falo muito também que a gente acaba falando um pouco mais de Porto Alegre, que tem a mídia mais forte, que é uma capital do estado, mas cada município de 2.000 habitantes, também tem seu plano diretor, né, então toda a região metropolitana, interior do estado, também tem plano diretor, e Exatamente. devemos estar presentes e participar e cobrar dos vereadores que a tua ideia fosse também levada em conta. Isso aí. Mas nós tivemos audiências públicas, nós tivemos seminários antes do plano diretor. A discussão foi muito ampla, não foi uma coisa assim, uma decisão, né, foi uma coisa muito discutida antes de chegar na Câmara, tanto que levou tanto tempo para chegar na Câmara. Então tiveram várias etapas que foram, contempladas para que a gente pudesse chegar e fazer a discussão mais pontual dentro da Câmara de Vereadores, né. Bom, claro, estamos chegando aos minutos finais. Tu pudesse uma mensagem para os porto-alegrenses aí, ah, do plano diretor, da questão do momento da política, das eleições desse ano. São 2 palavras finais. Na verdade, João, eu acho que ninguém é dono da verdade.
E a gente não pode se calar diante daquilo que a gente acredita ser verdade. Eu acho que cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua forma de acreditar ser melhor, o que está fazendo para a cidade, mas a gente não pode desistir das nossas convicções. E foi isso que eu fiz quando eu briguei aí pelos bairros Jardins, fizemos essa discussão, porque eu acredito que isso é o melhor para a cidade, né. Então assim, ó, a mensagem que a gente deixa é: nunca deixe que o outro determine aquilo que tu tem que acreditar. Preserve as suas convicções e brigue por elas até o último minuto, porque isso é caráter, e caráter a gente não compra, caráter a gente nasce com ele. Então, eu sempre vou trabalhar e sempre vou fazer aquilo que eu acredito que é melhor para o maior número de pessoas, independente de quem eles votem, de quem eles eu penso na cidade que me elegeu, e a cidade que me elegeu não é só os 6.321 votos que eu tive, são milhares de pessoas que dependem, que precisam de alguém que os represente, né, então a gente tem que pensar no todo, e é isso que eu faço todos os dias. Muito obrigado, Cláudio, então, pela tua contribuição aqui com tuas palavras, bem importante até para o pessoal conhecer um pouco mais o plano diretor, como isso impacta na vida, o que que está por vir, né, certamente uma cidade melhor, dentro do possível do que foi debatido, né, que foi Exatamente. amplamente debatido. Então, quero também agradecer a toda a nossa equipe aqui de produção, técnica, que faz aqui o programa acontecer, né, também agradecer aos nossos patrocinadores, a Fortus, que tem uma solução 360 com contabilidade, RH, finanças, auditoria, também ao Sindiconta, que representa e atua na defesa dos contadores e para uma sociedade melhor, e a nossa audiência, né, é uma gratidão, a cada programa temos aí pessoas de todo o estado mandando mensagens, pessoal de Lajeado, pessoal de Santa Cruz, pessoal de Uruguaiana tem mandado mensagem para o programa, então agradecer que nos acompanham de segunda a quarta-feira, das 22h às 23h, ao pessoal que nos acompanha também pelas redes sociais, o nosso muito obrigado. E até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.